Festa das Flores, 70 anos. Hoje, a pessoa que está aqui não é pública comum. O que era? Tudo era orquidófilo. Então, todo mundo já cultivou orquídea, já mexeu, já entende. Eu estou aqui, não é para fazer palestra de ensinar. Demais do que isso. Eu estou aqui para contar minha experiência pessoal. Cada um tem sua. E cada um tem sua local. Tem tudo diferente. Então, eu só estou aqui para trocar ideia. Tá? Então, não, aí você acha que certo, que segue. Se acha que não, segue sua. Um dia, comprei na feira, comprei orquídea. E é bonsai. Aí bonsai é muito devagar. Demora. Aí comprou a mesma hora, comprei orquídea. Um dia comprei orquídea e deixou na janela. Também não cuidava, né? Comprou, dá aí, tudo, água, põe em prato, aí lá vai. Aí não deu nada. Um ano passou. De repente, uma orquídea deu flor. Opa, exatamente isso aqui. Quando eu falei, pai, que deu certo, né? Aí foi no Ibirapuera, aquele tempo chamado Feira de Primavera. Aí comprou um monte. Só que não comprou esse grande. Eu comprei aquela de vasinho, pequenininha. Porque é barato, né? R$3, R$4. Eu comprei um monte. Aí levou para casa e pôs tudo no tudo lugares. E, bom, agora eu começo a escutar uma palestra. Eu comprei a orquídea. Como que eu vou cuidar? Vai na palestra. Aí eu vou na palestra e eu olhava a pessoa, eu tirava essa catreia, põe em um vaso, tira e mostra como plantar uma catreia. Aí depois da água, um dia sim, um dia não, né? Bom, parece mesmo. Volto a casa. Não entendia nada. Eu falei, puxa vida, eu tenho que ver exposição. Por quê? Eu falei, puxa vida, aquilo era tudo tem que flor bonito. Lá que eu vou aprender. Ué, você quando vai na exposição, nunca só vê flor. Você não precisa ver flor. Porque você está tentando fazer isso, não é? A gente vai tentar fazer isso. Isso é resultado. O que você vai na exposição, vai ver, você tem que ver daqui para baixo, não daqui para cima. Eu vou então, o que eu fiz? Eu com minha esposa, correu 2 anos com tabela de CAOP. Eu pego o calendário do CAOP, essa semana tem aqui, aquela semana tem esse, outra semana. Eu corri todos dela durante 2 anos. Vê o quê? Vê a feira. Vê daqui para baixo. E para comprar planta. Uma vez eu fui no Rio, férias, ver a exposição. Voltou e tem que chamar meu filho e filha, tomar ônibus para voltar, porque carro já está lutando planta. Então ele tem que tomar ônibus para voltar. Agora você vê a orquídea, daqui para baixo, porque a exposição só tem vitória. Não tem derrota. Então, tudo de sucesso está na exposição, a planta que está lá. Então, você tem que ver a vaso dele, o que faz. Não só ver, não toca folha, toca flor, toca vaso. O que é toca vaso? Põe a mão no vaso, sente umidade. Sente, olha o vaso, está com músico, é seco, né? Ou mancha. E isso está indicando você, dono, como cuidou aquela planta. Isso a gente vai na exposição ter que ver. Aí, com isso aqui você volta. Você não vai precisar apanhar, porque todo mundo tem casa, tem apartamento, todo mundo está quase igual. Né? Detalhe você define, mas em geral são igual. Então você planta uma vanda, você não vai pôr numa vaso
de terra, isso aqui, porque todo mundo usa cachimbo. Então, você usa o mesmo sistema. Né? Só depois do ajuste. Se você vai plantar um catreia, você não vai usar tudo músico. Né? Agora, hoje, não. Hoje você também vai usar músico. Então, tá alguém que vai estudar isso aqui, como para usar. Porque xaxi fala que é proibido. Essa é a maior vergonha. Fala que proibir o xaxi. É grande enganação. Né? Isso depois eu explico. Aí, cultivo, mas ele tem, a orquídea tem 35 mil espécies, 1.500 gêneros. Impossível a gente vai ficar guardando cada um cultivo. Então, a gente vai descobrir uma regra mais ou menos em geral. Como que era para descobrir. Então, eu começo a pesquisar essa. Senão eu fico louco. Cada vez eu vou ter que pecular uma planta igual a meu para como cultivo. Não. Hoje, você posso me dar uma planta sem nome, sem nada. Não precisa nada. Primeiro eu verifico, ele era orquídea ou não é. Depois eu vejo ele era orquídea, eu vejo como que vou cuidar. Eu vou olhando ele vai falar para mim. Eu não preciso adivinhar. Eu vou olhando ele, eu pego a orquídea, micro, qualquer tipo, eu fico olhando. Fico estudando. Daqui a pouco eu já sei o que eu vou fazer com você. Como cuida você. Ele fala para mim. Eu, aqui hoje, exatamente quero traduzir essa linguagem. Com experiência há mais ou menos de 12 anos. Então, o tempo é curto. Eu quero você prestar atenção. Não pergunta, não interrompe, nem atende celular. Eu vou desligar meu. Eu gostaria de vocês desligar seu. Aí, vamos seguir. A orquídea, ele tem 3 fatores. São iguais. Se esses 3 fatores bateu, ele é orquídea. Se faltou um, não é orquídea. Qual dela? Igual. O que é isso igual? Raiz. Raízes de orquídea são tudo igual tamanho, igual forma, igual desenho. Nada diferença uma outra. Não como planta, árvore, planta comum. Planta comum, o que era? Uma árvore sai um tronco, nasce mais menores, mais depois menores, ramal mais menores. Quando chegou ponta, é tudo fininho, parece um perinho, né? Isso é a planta comum. A orquídea não. A orquídea, a raiz que ele nasce, eles são todos igualzinhos. Você quebra ele vai nascer outra, igual onde ele estava. É um ramal igual a outra. Assim por diante. Então, você observa a raiz, são tudo igual. Segundo, paralelo. O que é o paralelo? Folha. Se você pegar um desenho do orquídea, folha do orquídea, fica atravessando a luz, fica olhando dentro. A fibra dele, desde embaixo até em cima, todo mundo só em linha paralelo. Não cruza. Não igual uma folha, quando você pega e olha, ele parece um rede. Não é assim? A diferença é exatamente aqui. Se você pegar uma folha, você olhando assim, ele linha todos os paralelos, fica olhando fora. A linha desde aqui começa, sobe, tudo uma linha só. É a orquídea. Depois o furor. É 6. Furor, o que é o 6? Número 6. 1 mais 2 mais 3. Labeiro, 1. Sépala, 2. O Petra,
ou 3, vamos dizer. Então, o que acontece? Um soma mais 2, soma 3, é 6. Então, desses 3 fatores, ele é orquídea. Fulô, se vai ter mais um, não é. Menos um também não é. Cheio perinho também não é. Então, com esses 3 fatores, você define, era uma orquídea. O Brasil tem tanta orquídea, tem muita, não tinha nome. Por quê? Porque ele era pequena, ele era miudinho, não é bonito, você acha não é bonito porque você não vê. Ele é tão pequeno que você não vê e não acha bonito, mas ele está lá. Tudo estrangeiro vem no Brasil, descoberto nova espécie, ele só precisa viajar dentro de mato. Aí leva para casa, examina no computador, não tem registro, e registra o nome dele. Isso também acontece, falar que pede, tinha rodando no Brasil, sociedade, quase 20 anos, ninguém registrou ele, a nome. Fica chutando nome, longiflora. Pronto, esse nome fica 20 anos. Chegou um alemão em 2000, levou para casa, examinou, não é. Não tem nome nenhuma, registrou o nome dele. O nome tão comprido, tem quase 30 letrinhas, viu? E não dá para nem ler o nome dele, né? Então, esse fato, quero vocês, vai no mato, com esse fato você viu a planta, olha e pega. E vê no computador, verifica, hoje tem computadores, internet, é muito facilitado para você verificar ele tem registro ou não. E registra o seu nome. Só custa 15 dólares. 15 dólares, o que tem? 30 reais, vai. Você registra com o seu nome. E para sempre. Né? Então, esse som que nós temos que definir como que cultivar agora. Ele vai falar para você. Raiz. Mais importante da parte da orquídea. Você disse a planta da orquídea com raiz sem folha. Mas nunca disse a orquídea é sem raiz. Lembra disso. Raiz é principal da orquídea. E por que ele é tão importante? Ele que vai alimentar, ele também faz a função da folha. Então, raiz, 2 cores. Branco e verde. Nada mais. Não existe outra cor de raiz. Então, raiz é branco como esse. Se você jogou água ele é verde. Esse é normal. Se você tira o vaso, vê raiz, era marrom, era preto, tem uma manchinha, não sei lá o que, está tudo errado. Está apodrecendo ou está com doença. Raiz, quando apodrece, você não vê. Mas a planta fala para você. Meu raiz já era. O que aconteceu? Você quando dá a sua planta, todo dia você dando água, não acontece nada. Folha começa a murchar. Folha começa a murchar como? Começa embaixo, no Florianópolis. Não dizer essa planta é ruim. Essa folha fica rucado, tá? Esse está forte. Esse é mais forte. Então começa embaixo, ele começa a ruga. Catraia começa a ruga, a bulbo. Bulbo começa a engolir. Se água ainda não vem para mim, planta em cima, começa a perder folha. Atrás começa a perder a folha. Se não vê mais, ele vai perder mais. Se não vê mais, até ele perde tudo. Depois nasce um monte de broto. Depois explica por quê. Então, a planta fala para você, eu estou sadio ou não. Então, que quando você vê folha,
murcha, cair, pode ver, tomar atenção, a raiz já era. Está na hora, você tira ele fora, corta a raiz podre e começa a replantar. Agora, a orquídea não se planta. A orquídea você tem que falar, pega a planta, coloca em cima de substrato. Não é para você abre substrato e põe dentro. Não. A orquídea é sempre, pega ele, substrato está aqui, põe em cima. E fixa bem. Marra qualquer jeito para ele não mexer. Por quê? A ponta do raiz é muito frágil. Ele é uma célula novo, está expandindo para crescer. Então, ele é muito, muito frágil. Se você colocar em cima de substrato, para melhorar uma desse tamanho, para segurar. Então, raiz, ele vai crescendo, ele vai descer, ele vai segurar substrato. A função da raiz é só para segurar no substrato. E substrato não faz nada. Se você consegue cultivar a orquídea sem substrato, então você é ela maior que tem todo mundo. Ele vai a substrato, tentar segurar. Se você não amarra ele firme, passou um vento, não faz isso. Não faz isso. O que aconteceu? As pontas já eram. As pontas, tudo quebrou. Então a raiz não consegue, a orquídea não consegue fixar. Então toda hora ele está tentando fixar. Nunca vai crescer. Então a orquídea solto nunca cresce. Aí eu falo, você vai amarra ele bem mesmo, não precisa ter dó, não tem problema nenhum. Marra com tudo, tá um jeito, não importa. Depois raiz fixou, você pode soltar. Então, planta, coloca substrato, tem que ir bem fixado. Raiz é frágil. Outro. Substrato, a orquídea só para ter um lugar para molar, para ele definir onde tem luz, onde tem água, umidade. Só isso, mais nada. Ele não precisa substrato para alimentar ele não precisa nada disso. Mas, em natureza, aí não é troca, quer dizer, ele aproveita, só aproveita. A orquídea está na árvore, por quê? Árvore, ele sobe, cresce, árvore sempre é frio. Árvore vivo, com calor, de tanto calor, você põe mão na árvore, a árvore ela é fresca, o tronco era fresca. Pode ser fora a temperatura de 40 graus, 35 graus, ele é fresca. Mas, nós cuidar da orquídea, substrato não. Ela é substrato, ela é morta. Então, você tiver usa pedra, você usa chachim, você usa todos os materiais, ele vai esquentar. Então, tem a pedra. Por exemplo, esse vaso ele usa pedra. Tem vaso que usa musgo. Tudo com temperatura, ele esquenta. Ele esquenta, está dentro de vaso, ele ataca a raiz. Lembra disso. Então, o substrato que você que vai escolher, ele tem que acertar o lugar de onde você está. Você tiver muita gente gosta usa pedra, planta catreia, ótimo. Só que você tem que ter lugares frescos para ele, a raiz para não esquentar, senão essa pedra vai ficar esquentando. Temperatura que sem água ainda vai. Se com água, pronto, a raiz vai apodrecer. Né? E o musgo? O musgo ele contém muito água,
E ele, se tiver temperatura subir, ele vai esquentar. Então, desses fatores, substrato, ele só estraga, ele só faz estraga. Bom, mas nós precisamos dele. Então, nós temos que evitar dano maior. Tempo mais longo para menos trabalho. Isso, e você tem que estudar e para escolher, conforme onde ele fica, onde você ficou. Então, raiz, ele se multiplique, ele se cresce, em todos os anos ele renova. O que é isso? Se você pegar um vaso, raiz pode ser, você não precisa ter dó e não precisa preocupar. Limpa ele, corta, lava, deixa ele secar. Quando ano que vem, ele vai repor todas as raízes que você cortou. É natureza. A orquídea, vida de orquídea é conta em ano, não conta em dia e mês. É ano. O que era? Ano. Tem 4 estações. Cada estação, ele faz o que ele deve fazer. Catreia. Um desse é um ano. Esse é uma planta. E todo mundo fala, é um bulbo. Não é assim que fala? Oh, é um bulbo. Um bulbo. É uma planta. Cada um dele, ele pode, com clima, ele consegue dobrar. Na maioria é um só. Norte. A Manaus lá, ele consegue fazer 2 vezes flor. Por quê? Ele percebe que não tem constante. Qualquer mudança, pouquinho, ele muda. Ele engana, porque ele não sabe qual era a primavera, qual ele não sabe. Ele só sentiu, temperatura mudou, umidade mudou a estação. Mas ele não tem calendário. O calendário dele era a natureza. Então, essa é uma planta. Mas só tem uma folha. Não. Isso é uma folha. Essa é uma folha. Essa é uma folha. Só que não desenvolveu por causa de gênero, ele é catreia. Pendrove. Você fala, e agora? Desce. Essa. Não é essa é uma planta. Cada folha dele, saiu um haste de flor desse aqui. Então, essa aqui já é 1 ano, 2 anos, conforme o crescimento. Cada folha desse aqui, um galho dele, onde pode constar uma planta. Se você corta ele, esse vai viver, corta meio, ele vai viver, esse é resumo todos esses aqui, ó, embaixo desse aqui. Então, você tiver de vir a catreia ficar assim, é assim, ó, assim que compara. Então, cada tipo de planta, diferente de gênero que ele faz. Páfio e frag. Esse é uma planta. Esse aqui é uma planta. 1 ano. 1 ano ele tem que fazer tudo isso. Como para ele é muito difícil 1 ano para crescer tudo isso. Então, o que era? Ele precisa bastante água, bastante adubo, selelado para isso. Isso também a gente fica na folha. Volta à raiz. Se você pegar a planta, tira do vaso,
Uma vez você tirou a planta do vaso, raiz já foi condenado. Seja você mais cuidadoso. Eu tiro, toma cuidado para não machucar. Porque você não vê. Quando você tirou a planta do vaso, você já machucou todas as raízes. A raiz começa a trincar. Ele foi trincada. Você tirou. Ele trincou, porque ele tinha substrato, tem peso, ele começa a trincar. Aquele que está no vaso foi rasgado. Então, ele já estragou. Aí, você o que faz? Você tira a planta para replantar. Não replanta na hora. Dá uma olhada, corta a raiz que estragou, não adianta mais. Quando estragou, ele só tem bichinho, vai comer, vai crescer, vai todos os problemas. Corta, passa um líquido titânio, passa e pendura. Pendura ele. Só que 2, 3 dias, deixa ele secar, não dá na água, não dá nada. Deixa a planta sentir um desastre. Então, planta, ele se prepara para renascer, recuperar. Ele fala, bom, agora já me danou, já me mudou lugares, não tem mais luz que era onde que eu estou. Ele fala, agora perdi tudo, vou ter que reestudar. Então, planta foi replantada, ele vai ser retardado. Ele não vai dar flor aquele ano. Para não acontecer isso, o que nós fazemos? Então, nós estudamos a planta, o vaso está pequeno, já está tudo fica fora. Então, você recolocar outro vaso. Você, então, vai na exposição, a gente vê muito, o cara colocou uma vasinha, né, de barro, depois colocar maior, põe dentro, depois encheu de substrato, e assim vai. Essa é a maior maneira. Você não perde tempo. A planta não sofre. Agora, só tira a planta no vaso quando a raiz está estragada. Só quando a planta está danificada que eu faço. Senão, não. Ou eu colocar mais um vaso, eu aumento com um vaso que está na anterior, põe dentro e não vai. Se uma planta está indo muito bonito, com mesmo uma vasinha pequenininha, eu não mexo. Muita gente, quando vê a raiz está lá fora, quer põe de qualquer maneira, põe dentro de vaso. Não é assim? Quando a gente compra, está lá fora, o vaso está pequeno, põe dentro. Mas ele queria fora, você por que tem que pôr dentro? O cataceto, a metade está dentro, metade tem que ir fora, de pé. Por quê? Ele ficou no meio do coqueiro, passar de vento passa, né? Ele metade fica segurando aquela folha embaixo aqui, e metade raiz tudo para fora, para cima. Você pode ver, todos eles para cima, né? Porque ele precisa passar vento, passa o partícula do ar, poeira do ar, desse coisa, é adubo dele. Ele tem que capturar dessa. Bom, raiz, tem o desenho dele aqui. Esse desenho dele está te demonstrando, a raiz dele parece uma esponja. Quando ele encheu água, ele é duro. Quando ele seca, ele é pouquinho mole. Ele engole. Então ele faz desse função. Então, o orquídea você dá água, você tem que deixar ele mais ou menos totalmente seco, depois dá água de novo. Se você dá direto de água, toma cuidado. Ele não faz a função direito. E todo da água, a água tiver tem contaminada, vai um bicho, vem isso, começa a atacar a raiz. E substrato fica todo tempo todo molhado, ele pode apodrecer. Se você deixa substrato seca, depois da água seca, água da seca, ele não apodrece. Ele aumenta a vida ao longo do substrato. Mesmo com musgo.